Meus caros, se quiserem aprender CW, peguem neste programa, julgo que estejam a ver Estamos a essa. ver, é o Golf 4 Focus Oscar November. Exatamente, se estiver aí com. Portanto, eu compartilhei só esta janela. Este Core Method CW Trainer incorpora todas as melhores teorias, os melhores conceitos da aprendizagem do CW, para aprender depressa e bem. Ora, reparem só aqui uma coisa que para vocês, ou para a maior parte das pessoas, poderá ser contra-intuitiva. A velocidade mínima é 20 palavras por minuto. Ora, isto pode amedrontar muita gente, mas isso tem um aspecto positivo que é incrível. Depois eu explicarei porquê quando retomar a apresentação como deve ser. Resumindo, querem aprender CW? Façam o favor de buscar este software. Os caracteres são 2, isto segue uma sequência. Eu vou verificar se o meu compartilhamento dá para compartilhar o som, e parece-me que sim. Errei no compartilhamento. Deixa voltar a este. Ok. Aqui, reparem, palavras por minuto, 20, não dá para pôr menos. 5 palavras por minuto há de ser, portanto, o espaçamento entre palavras vai ser maior. E então carreguem no Start. Ok, isto foi só um exemplo. Temos duas letras, dois caracteres. Dá, 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 de dá. Se vocês conseguem reconhecer a diferença entre dá, 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 de dá, já, já, já conseguem avançar. O espetacular deste método é que não há tempo para estarmos com figuras de traços e pontos em mente. A velocidade do caractere, neste momento já conseguimos distinguir que existem dois elementos ritmicamente diferentes e que já está a 20 palavras por minuto, já é uma velocidade que ultrapassa qualquer platô que normalmente aparecem na aprendizagem, e que se conseguirmos distinguir estes dois padrões, a partir daí vamos construir aquilo que é a aprendizagem do código Morse. Portanto, consegui distinguir, porque eu estou a sublinhar isto porque pá, eu recebi uma chamada telefónica a dizer, olha, isto só dá tudo igual, tudo igual, tudo igual, mas afinal estava, então põe-me aí, se faz favor, no computador para eu ouvir. E de facto havia dá e havia dá de dá. Portanto, se der para discernir esses dois tipos de elementos, a partir daqui vamos fazer uma sessão, 5 minutos, e vamos copiando no papel. A partir daquele momento vamos comparar com aquilo que está, no ecrã, e quando já dominarmos, quando 90% das nossas, portanto, quando tivermos 90% de acertos nessa discriminação entre esses dois caracteres, já podemos adicionar o terceiro. E o terceiro há de ser a próxima letra desta sequência pensada.
temos um terceiro elemento que apareceu e vamos tentando incorporá-lo na nossa aprendizagem. Leva tempo? Claro que sim. Temos que ter motivação e esforço, obviamente, mas também tudo que vale a pena, se calhar temos algum esforço, algum empenho que colocar nessa aprendizagem. E estes pequenos minutos que eu expliquei como é que este software funciona, é o que basta para começar. Estamos recostados, estamos calmos, estamos descontraídos, não estamos pressionados, estamos na nossa casa com o software à frente, põe os auscultadores e se conseguiram reconhecer a diferença entre um M e um K a 20 palavras por minuto, então tudo é possível. Ok, agora sim, portanto, satisfeita essa parte dos mais curiosos e mais apressados, portanto, já podem esquecer esta apresentação, fazer o download do software e ir aprender o CW. Ok, eu vou retomar agora, então, uma sequência mais normal de apresentação, e vou retomar aqui aquilo que tinha pensado inicialmente. Ok, vamos lá. Ok, meus caros, agora sim, quero agradecer à REP pela iniciativa desta convenção virtual e a oportunidade que me está a ser dada para voltar a falar sobre esta vertente do hobby que tanto me fascina, não é? A telegrafia em código Morse. Na minha apresentação anterior, no âmbito dos debates virtuais e que está disponível no canal de YouTube, eu abordei sumariamente este tema e irei agora retomar esta parte da apresentação dando-lhe mais profundidade. Já viram, na última meia hora eu alterei a sequência e comecei aqui um bocado pelo fim, para dizer que as coisas são um pouco simples, quer dizer, vai buscar o software, já está tudo feito, já está tudo preparado, e vamos tentar. Deixa eu passar aqui para o próximo, código Morse. Porquê e para que aprender? Portanto, isto tem a ver com a motivação. Sem motivação não há método milagroso, não é? Então, já estão a ver que nós temos que estar convencidos de que é algo útil e interessante. Depois, como aprender? Aí sim, aqui vem uma parte que já tem a ver com a minha experiência e a minha pesquisa e os trambolhões que dei, não é? Na aprendizagem e, portanto, para as dicas necessárias para se progredir no domínio do código Morse. E, por fim, como fazer um QSO? Como fazer o QSO depende de vários procedimentos, abreviaturas e uma estrutura standard do QSO. Portanto, porquê e para que aprender? Sem uma resposta convincente a esta pergunta não há motivação. Sem motivação não há aprendizagem. Sou professor, sei que sem motivação não há aprendizagem. A motivação tem de ser suficientemente forte para que se persista o tempo suficiente para que os progressos, os resultados se tornem visíveis. E estes, por sua vez, reforcem a motivação. Sucesso atrai sucesso. Se vocês há momentos atrás conseguiram ver que havia diferença entre dá, já está meio caminho andado. Se aprendem 2, aprendem 3, aprendem 4, aprendem os 40. O CW, bom, conforme o ponto de vista, tem tanto de obsoleto como de altamente eficiente no contexto das comunicações amadoras. Daí vem parte do interesse que desperta. Acerca da eficiência, reparem que a voz pode ser audível, mas não inteligível. O CW, desde que seja audível, é quase sempre inteligível.
a largura de banda ocupada é mínima, pelo que a potência transmitida é toda concentrada naquela portadora. Reparem que um sinal em CW a 25 palavras por minuto ocupa 100 Hz de largura de banda, enquanto um sinal de single sideband ocupa de cerca de entre 1.8 ou 2.4 a 2000 Hz, o que dá cerca de 13 dB de ganho do CW sobre o single sideband. Portanto, aquilo que se diz que 5 watts em CW corresponde a 100 watts em single sideband é matematicamente verídica. Por outro lado, a utilização de filtros estreitos na recepção melhora a relação sinal-ruído. Claro que se olharmos exclusivamente para o fator eficiência, vamos optar pelo que eles já chamam de lazy mode, portanto, o modo preguiçoso. É o FT8, não é? Ou mesmo o PSK31, em termos de largura de banda, supera o código Morse. Mas não é só isso que está em jogo. Uma vez que a modulação é feita por tudo ou nada, ligar ou desligar a portadora, segundo um ritmo do código, os equipamentos são muito mais simples, o que é muito atraente para aqueles que querem montar o seu próprio equipamento e tirar a maior eficiência dos pequenos transistores. Na imagem temos aqui um Pixie. Eu montei um e fiquei surpreendido como é que isto é também um receptor, portanto ele recebe, é um transceptor. É um transceptor completo, portanto, de CW. Eu acho que custou-me 4 euros no eBay. Agora já não me devia nada por causa da alfândega, mas de qualquer forma, este já está montado e trabalha. Reparem também, já agora, que o CW, quem faz CW, quem pratica o código Morse, está a fazer um tributo aos pioneiros. Sempre que transmitimos em CW, estamos a manter viva uma herança histórica. Não nos esqueçamos que quando o radioamadorismo surgiu, só havia uma maneira de começar. Aprende o código Morse, constrói um receptor e um transmissor, de faísca, centelha, pendura a antena, carrega na chave. Isto do microfone veio depois. Bem, segundo o Landel de Moura, já existia, mas não era tão vulgarizado, provavelmente. Há aqui uma outra classe de argumentos que apoiam essa motivação para a aprendizagem, que tem a ver com a nossa saúde mental, e há que dar relevo ao treino mental proporcionado pela codificação e descodificação do código, tal como veremos a seguir, que eu até dediquei aqui uns slides a isto. E reparem também, por fim, na versatilidade do código Morse. É claro que o nosso interesse é quase exclusivo na vertente da descodificação auditiva e a transmissão manual, eventualmente, mas o facto é que o código pode ser descodificado por meio visual ou tátil até, por que não? Já existem casos, né, de amadores que, na sequência de um acidente vascular cerebral, ficaram debilitados e depois o código Morse acabou por servir como meio expedito de comunicação. Aprofundando um pouco essa questão das repercussões positivas na saúde, este estudo, dos muitos que há, é um estudo sobre a linguagem que utilizou a aprendizagem do código Morse em ambiente controlado e conseguiu detectar alterações microestruturais no cérebro decorrentes do processo de aprendizagem. A capacidade de aprender é uma característica mais marcada, mas não exclusiva dos jovens. Portanto, sabe-se hoje que desde que mantenhamos o cérebro devidamente exercitado, poderemos manter bons níveis de neuroplasticidade até a idade avançada. Aquelas questões do Alzheimer, portanto, também discute-se sobre a atividade
mental, né? Portanto, manter uma vida ativa mentalmente exigente, portanto, ajuda a manter longe este tipo de problemas. Portanto, tal como na aprendizagem de uma língua, a aprendizagem do CW tem consequências na microestrutura do cérebro. Bom, isto faz-me lembrar o infeliz ditado popular que burro velho não aprende línguas, e que transporta em si a ideia de que a inteligência e a aprendizagem não são possíveis de acontecer a partir de determinada idade. Ou seja, que as faculdades cognitivas do ser humano deixam de existir ou que o homem vai perdendo capacidades. Nada mais falso. Perde umas, mas pode manter outras, ok? Aqui. E, por fim, isto até foi, não se trata, eu tirei essa notícia porque não tinha a ver propriamente com os nossos meios de comunicação, né? Isto não estava numa revista, não estava numa revista de radioamadorismo, mas sim comentava que os radioamadores, portanto, não é só a questão do código Morse em si, mas todas as atividades inerentes ao nosso hobby são excelentes para manter uma boa acuidade mental até idades avançadas. Já agora, inclusive, o associativismo, que é uma vertente que eu gostaria de, se calhar, de ver mais acarinhada. Na verdade, eu gostaria de ver os colegas mais velhos a terem um papel mais ativo neste campo. Supostamente, um reformado teria mais disponibilidade de tempo para essas leads do que os que se encontram ocupados nos seus empregos. Ok, argumentos dos detratores do CW. Vamos lá ver. Já tentei aprender e não consegui. Então não tentou o tempo suficiente e com os métodos mais adequados, é a resposta. Os militares sabem disso perfeitamente. Aquilo todos, todos aprendem. Já soube, mas já me esqueci. Bom, se já soube e esqueceu, vai ser muito mais fácil reaprender. Acho que não sou capaz. Nem toda a gente tem a coragem de dizer isso, até por uma questão de vaidade pessoal e compreende-se. Mas a verdade é que pode ser que leve mais tempo, mas todos somos capazes. Portanto, alguns mais rapidamente que outros acabam por dominar o código. O que é que os militares, nesse caso, aqui houve interessante as coisas que uma pessoa encontra na net. Isto é um documento que foi desclassificado, portanto, foi tornado público através dos pedidos de transparência nos Estados Unidos e tinha a ver com um trabalho feito pelos militares que iam à procura daquilo que era alguma competência do indivíduo relativamente à capacidade de aprender e de ir longe no CW. Eu sempre ouvi muitas opiniões relativamente à aprendizagem do Morse, que é mais fácil para os mais novos, para os mais inteligentes, ou para os que têm ouvido musical, ou para aquele que tem esta ou aquela aptidão ou habilidade. É tudo falso. Os militares já se dedicaram, isto é da NSA, já se dedicaram a isso. Dedicaram-se extensamente a estudar que tipo de aptidão mental tem correlação com uma maior facilidade no domínio do CW. E o que este estudo da NSA diz é que a única aptidão que tem relação com a aprendizagem do Morse parece ser a capacidade de compreender voz comprimida. E, portanto, voz acelerada. Lembro-me daqueles vídeos do YouTube, onde às vezes a gente põe a andar mais rapidamente, às vezes eu ponho a 2 vezes, né, ou o dobro do coisa, e perceber a voz comprimida, acelerada. Isso parece ter quem é capaz sim, de se desenrascar bem a perceber voz acelerada, normalmente também é capaz de discernir melhor os elementos, não são só traços e pontos, mas os elementos do código Morse.
Bom, é óbvio que uns aprendem mais depressa do que outros e que uns chegarão a dominar velocidades maiores do que outros, mas a verdade é que todos somos capazes de aprender o código. Nem todos somos Cristianos Ronaldos, mas todos podemos dar um pontapé na bola. Ok. Dito isto e tendo tentado desfazer alguma da argumentação sem fundamento que normalmente aparece, vamos passar a como aprender depressa e bem o código Morse por recepção auditiva e transmissão manual. Recepção auditiva e transmissão manual. Aqui vale a pena falar sobre a minha experiência pessoal. Eu errei tudo o que tinha para errar em termos de aprendizagem. Decorei tabelas de traços e pontos, tentava ouvir transmissões, desenhava os traços e pontos para depois descodificá-los. Depois aprendi o código na versão auditiva usando velocidades muito baixas, o que faz com que uma pessoa possa pensar demasiado, não é? Até que chegou um ponto que não conseguia avançar, e esse ponto eram as 10 palavras por minuto. Eles dizem 10, 13, para mim foi nas 10 palavras por minuto, dali estagnou. E custou-me muito tempo e esforço ultrapassar esses erros. Só depois, quando li os trabalhos do Koch, que foi um psicólogo, já há muito tempo atrás, é que viu, portanto, deslindou que havia realmente um platô e que desenhou aqui um método para que nunca se chegasse a esse platô. Reparem que quando aprendemos o código muito lentamente, nós analisamos cada caractere nos seus traços e pontos e procuramos este desenho na tabela visual memorizada. Todos esses passos, todos esses processos mentais levam o seu tempo a processar, pelo que não é de estranhar que em torno das tais 10, 13 palavras por minuto deixa de haver tempo para tantas operações mentais. Não caiam neste erro. Temos de fazer a aprendizagem reconhecendo o caractere como um todo. Mais tarde, se calhar, já vamos reconhecer a palavra como um todo, mas os caracteres como um todo. E esse programa que eu vos apresentei logo no início parte desse pressuposto. O CW não se ensina, aprende-se. Eu lembro-me olha, a tabuada. A tabuada está aqui, agora o que é que tem para ensinar na tabuada? Decora, não é? É um bocado isto. Aquelas aulas de CW, tudo tem mais a ver com a motivação, tem mais a ver com estar em grupo e termos um comprometimento uns com os outros, de estarmos naquele esforço de criar focos de motivação, que não só um trabalho individual. Mas, no fundo, cabe a si e ao seu nível de empenho e motivação. Não há métodos mágicos ou atalhos, todos implicam esforço. Uma pergunta clássica: quanto tempo se leva para aprender? E eu respondo, em média, 3 meses, a contar com 6 sessões diárias de 5 minutos. Não mais do que 5 minutos. Mais do que 5 minutos é contraproducente. 6 sessões daria meia hora por dia de trabalho. Esse tal de psicólogo Koch, há 100 anos atrás, não chega, mas entendeu que ele conseguiu formar instruentes, portanto, formar telegrafistas em 12 horas e meia. Mas não é para nós. Portanto, normalmente, 3 meses, eu lembro, quando houve nos Estados Unidos, quando baixaram o teste de código Morse, antes de acabarem com os testes de código Morse, chegou a haver durante uns tempos o teste das 5 palavras por minuto. E normalmente os Elmers, portanto, são aqueles os padrinhos, não? Portanto, aqueles radioamadores que ajudavam os mais novos a se prepararem por exame, contavam normalmente 2 meses de aprendizagem para passar no exame das 5 palavras por minuto.
E houve muita contestação naquela altura, mesmo dos defensores da manutenção da obrigatoriedade, diziam, se é para ser 5 palavras por minuto, não vale a pena, porque já sabiam à partida que isso seria contraproducente. E de facto, bom, 3 meses é uma estimativa, há quem leve mais, quem leve menos. Portanto, as dicas aqui basicamente são essas. Aprender o código exclusivamente pelo som, numa velocidade nunca inferior a 15, aquele programa já apresenta a 20. Velocidade do caractere. Várias sessões curtas por dia são melhores do que poucas sessões longas. E a utilização do método CORE. Aqui agora vale a pena teorizarmos um pouco, que é para também termos alguma base teórica. Os elementos do CW não são 2, traço e ponto. Não. Sem os devidos espaçamentos, que têm a sua duração, não seria possível entender o código Morse. Portanto, aqui nós vemos, eu penso que eu posso vir buscar aqui um apontador. Um ponteiro laser. Ok, o espaço padrão é o espaço do ponto. É o espaço ponto. Portanto, a duração, unidade, é o ponto. O traço tem 3 unidades. O espaço intracaractere, portanto, dentro do mesmo caractere, é o espaço de um ponto. O espaço entre caracteres na mesma palavra são 3 pontos. O espaço entre palavras são 7 pontos. E então nós temos 5 elementos. Temos o ponto, temos o traço, temos o espaço intracaractere, o espaço intrapalavra e o espaço entre palavras. Sem o devido espaçamento, não se percebe nada, ou percebe-se muito pouco. Este é um gráfico que acaba por explicar tudo. Eu não encontrei isso em vários sítios, mas não sei exatamente quem o fez, mas para mim parece muito, muito claro. Demasiado lento. Porque é uma descodificação consciente, os tais processos mentais de traços e pontos, demasiado lento. E quem faz a aprendizagem aqui, segundo essa sugestão aqui, entre 5 a 13, quem faz a aprendizagem por aqui depois vai ter grande dificuldade em saltar para aquilo que é uma velocidade, portanto, mais consentânea com os QSOs e com a prática habitual no ar. E reparem que aqui temos uma coisa que nos dá aqui também uma dica, que é handwriting speed, portanto, a velocidade de escrever à mão, não é? A velocidade com que escrevemos aquilo que ouvimos. Mas a partir aqui nesta zona, em torno das 20 palavras por minuto, nós temos que ter um reconhecimento do caractere instantâneo, automático. E é isto que estamos à procura. Estamos à procura de chegar aqui e nós temos que existe especificidade na aprendizagem. Nós aprendemos aquilo que treinamos, né? A gente domina aquilo que pratica. Se praticamos de uma maneira, não vamos chegar a outra. Há alguns aspectos de transfer, mas aqui está a essência disso e se explica-nos quase tudo. Na evolução do domínio do CW, e depois com anos de prática, já podemos reconhecer os padrões das palavras. Aliás, há pequenas palavras que vêm e abreviaturas que aparecem nos QSOs normais que nós acabamos por conhecer muito rapidamente, né? RST, OP de operador e alguns sinais de procedimento. Isso rapidamente vemos como um todo. Ok, só
só para vos explicar que também o timing, portanto, os tempos entre, sobretudo entre, não dentro da mesmo caractere, mas entre caracteres e, sobretudo, entre palavras, pode ser dilatado, e isto é útil na aprendizagem. Portanto, não no sentido de dar tempo para pensar em traços-pontos, mas sim dar tempo para escrever no papel ou para, portanto, para se preparar para a próxima palavra. Portanto, isto também é utilizado. E como vocês viram, portanto, isto baseia-se no seguinte, é jogar com o tempo entre palavras, mantendo a integridade do caractere. Portanto, o caractere foi enviado a 20 palavras por minuto, ok. Mas, no total, o espaçamento entre palavras é tal que nós vamos ter só 5 palavras por minuto, dando mais tempo para, para aprender, no fundo. Ok. E foi por aqui que que resolvi, por começar, que era vos apresentar esse software que incorpora o melhor que há das técnicas ou das teorias em que se suporta uma boa aprendizagem do CW. Quando eu me dediquei a reaprender, porque vocês lembram-se que eu vos disse que tinha aprendido, estava muito lento, cheguei a passar no exame da ANACOM, categoria B com Morse, 10 palavras por minuto, mas sempre com aquele grande esforço, com aquela transpiração de tantos processos mentais, a tentar traduzir em traços e pontos visuais, pronto. Quando eu me dediquei a reaprender o Morse para ganhar velocidade e pesquisei e analisei o que se tinha passado de errado, e estruturei as ideias juntando as ideias do psicólogo do Corre com o espaçamento Farnsworth e atualmente temos este software que faz precisamente isto por nós. Como já vos disse, inicia por 2 letras e que só se avança para a próxima letra quando se atinge 90% de proficiência com os caracteres anteriores. Existem avanços e recuos? Claro que sim. Existem letras mais difíceis do que outras? Claro que sim. Mas o bonito, a beleza disto é que só estamos a aprender um caractere de cada vez e a consolidar os outros. Porque reparem que entre essa história ainda que eu tenho que abordar, né? Portanto, de muito lento, quero aprender muito lento, cada vez mais lento, e como é que isto é contraproducente. Reparem que nós não aprendemos uma língua a falar muito lentamente. Não é bem assim. Quando nós aprendemos uma língua, é a falar normalmente. Ora, nós temos que aprender da forma onde é que nós queremos chegar. Queremos ser proficientes a 20 palavras por minuto, que é um bom standard, é um bom objetivo. Então não vamos aprender a velocidades extremamente lentas, porque isto só vai atrasar todo o processo. Mais uma coisa a dizer. Eu, como me dedico, sobretudo, a concursos, especializei-me em escrever no teclado do computador os indicativos. E por isso estou condicionado a associar o som a uma ação mecânica de deprimir uma determinada tecla. Quando copio, por exemplo, uma palavra, só quando a leio no monitor é que a compreendo. Por isso é que o CW de conversação é uma competência completamente distinta. Se quisermos lá chegar, vamos ter de nos habituar a montar as palavras, em vez de ser no papel ou no computador, na nossa mente. Não se trata de algo necessariamente mais difícil, mas sim diferente e requer um treino específico. Já agora, compreendem que numa palavra, como uma palavra, determinada palavra aparece muitas vezes, nós podemos facilmente reconhecer o seu ritmo. Portanto, nós reconhecemos aquela palavra como um todo. No caso dos indicativos, são todos diferentes uns dos outros e é impossível ter na cabeça
assim tantos indicativos, né? Os milhares. E então temos que copiar as letras uma a uma. LCWO. Portanto, isto não é preciso, basta ir ao site, ele incorpora também essas dicas de aprendizagem que eu vos estava a dizer. Basta entrar, fazer um registro, está em português de Portugal, português do Brasil, tem ali as instruções todas, tem uma coisa que tem também a sua piada, que é o Morse Machine, ele dá a letra, nós escrevemos e podemos, é altamente configurável. Portanto, eu penso que nós devemos nos manter fiéis a um método, mas às vezes para procurar alguma motivação adicional, experimentamos outros, não há mal nisso. Inclusive a transmissão. Eu às vezes até fazia isso, portanto estava num processo de aprendizagem, sobretudo, obviamente, a recepção auditiva, mas achava piada matraquear com a chave vertical, porque até considerava que aquilo, de certa forma, me ajudava a interiorizar o código. Mas isto não é tão pacífico, essa questão. Ok. Portanto, como eu dizia, as velocidades de copiar o código Morse são competências completamente diferentes. Nos dias bons, até copio indicativos a velocidades até 50 palavras por minuto. Texto corrido, talvez 20 palavras por minuto. E quase não consigo copiar mentalmente. Tenho que fazer um esforço muito grande para juntar as letras e formar palavras de amigo. Porquê? Porque eu não treinei. A palavra-chave aqui é especificidade. Nós melhoramos especificamente aquilo que treinamos. Portanto, temos que pensar qual é o nosso objetivo e nos encaminhar para lá, portanto, sabendo para onde é que queremos chegar e tentando aproximar as condições de estudo, de treino, àquilo que há de ser aquilo que queremos fazer. Há um outro programa, isto mais para frente, uma vez que quando nós já conhecemos o CW, depois queremos ganhar velocidade. E ganhar velocidade no CW passa quase que sempre por aqui, que aliás, há uma competição internacional, até promovida pela IARA e tudo, que é a IARO High Speed Telegraphy Championship, sobretudo países de leste, alguns alemães, e depois há coisas que são perfeitamente incríveis. Reparem que aqui nós temos 943 caracteres por minuto, o que dá 195 palavras por minuto. São velocidades incríveis. Inclusive aqui ela ainda consegue não só igualar aqui este rapaz, como até teve uma maior pontuação. O Rufus XP, portanto, é um programa alemão e baseia-se muito simplesmente em manda um indicativo, nós copiamos, se acertamos, o próximo já vem mais rápido, se erramos, vem mais lento. E dá uma pontuação, pode-se repetir uma vez, etc. Pronto. Isso já é na fase de tentar criar velocidade a copiar indicativos. O Rufus XP, esse que eu estava a dizer, tem esse aspecto e curiosamente, portanto, existe uma top list, portanto, o site do Rufus mantém uma listagem e estão lá muitos portugueses, 3, 6, 9, 12, pelo menos 14 indicativos nacionais eu vejo lá. Claro que o ILT e o BOH são os topo, né? Não é por acaso.
Este é um simulador de contactos, também contactos estruturados como em concurso, o PyLab, e é muito realista, muitíssimo realista. Se tivermos tempo, eu penso que vamos ter, eu poderei fazer uma demonstração, uma vez que já vi que é possível partilhar o som. Ok. Está bem. Quando é que o código se transforma numa língua, né? Fala-se tanto daquilo de língua, língua, não é nada língua, é um código. Só passa a ser língua através da utilização da língua inglesa, as abreviaturas próprias, códigos QI e sinais de procedimento. Portanto, se estamos a pensar que vamos só nos safar com as letras e números, não é bem assim. Existe pontuação e existe também aqui uns sinais de procedimento. Standby, aqui um separador, fim da mensagem, fim de QSO, break, etc. Depois o código Q e uma série de abreviaturas. Não me vou deter aqui demasiado nisto, porque penso que a nossa primeira guerra há de ser aprender o código. Depois isto vem quase como que naturalmente por acréscimo, até porque na aprendizagem andamos provavelmente a tentar a dada altura a ouvir no rádio os QSOs e a tentar se aperceber daquelas trocas standard, né? aquilo que se vai passando. Nem tudo é standard, mas há uma estrutura mais ou menos formal dos QSOs. Pois, aqui entrei numa questão que vou ter que me safar de alguma maneira, que é o seguinte: eu queria bem recomendar, eu gostava de recomendar, portanto, tudo que eu disse até agora é baseado não só na minha experiência pessoal, como na sua confirmação teórica de quem estudou isso como deve ser. Só que aqui eu entro numa situação ambígua, porque eu podia jurar que uma das melhores formas de se iniciar seria através de uma chave vertical. Mas tenho lido outras opiniões sobre o assunto e outras recomendações, e então não quero baralhar ninguém. De qualquer forma, portanto, eu aqui até trouxe 3 exemplos, né, que são os mais usuais. Portanto, a chave vertical, mais tradicional, a horizontal de palheta dupla, portanto, o double pedal. Eu tenho para aí 6 destas. Da Bencher. A Bencher é de material de fotografia, portanto, não é por acaso que se tem umas chaves muito com uma afinação muito boa. Bom, é para dizer que a palheta dupla, portanto, tem a ver com a produção automática de traços e pontos através do keyer, que é um circuito eletrónico que produz esses traços e pontos que estão incorporados nos nossos rádios. Portanto, quando ligamos lá a nossa chave horizontal, portanto, com dois contactos, e a magia disto é que realmente, ao carregar nas duas palhetas em simultâneo, vai gerar uma sequência de traços e pontos alternados. Portanto, o que faz com que a quantidade de movimento necessário para produzir os caracteres é muito menor. Curiosamente, o CQ, as letras CQ, são as mais económicas do ponto de vista de ser transmitido com uma chave destas. E eu, desde o meu primeiro concurso, acho que foi um WPX, aquilo tem números progressivos, e eu fui alegremente por concurso a passar números progressivos com a palheta. Ao fim de 50, 60, 70, eu cheguei a fazer bem uns 200 QSOs nesse concurso, as falhas eram mais que muitas, não é?
por causa do cansaço e tudo, por causa de, pronto, e por causa também das velocidades e até da pressão própria do concurso. Então, rapidamente, acabei por optar por produzir os traços e pontos através, portanto, produzir o CW, transmitir através do software, através do computador. Isto aqui é uma porta série. Normalmente o DTR, isto são os pinos da porta série. DTR produz CW, por norma. O RTS, o PTT, caso nós precisemos de fechar o PTT para fazer a transmissão. Mas isso é o mais básico. Eu até pus aqui, na altura que eu construí este primeiro protótipozinho, foi com um optoacoplador, um TIL 113. Hoje em dia só utilizo mais assim o PC817, que só tem 4 pinos, este aqui tem 6. Portanto, eu eliminei daqui todas as... há quem ponha aqui um diodo de proteção, há quem ponha também algum tipo de filtragem adicional, mas pronto. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar, é assim, a minha opinião de que a chave vertical é boa, porque implica pressionar a chave ao ritmo do caractere, faz lembrar quase um instrumento musical, um instrumento de percussão, e que isso poderia ajudar a interiorizar o código. Contudo, isto não é uma opinião partilhada pelos experts e que argumentam que o conjunto Keyer, portanto, e a chave horizontal proporcionam um CW de muito melhor qualidade logo desde o início. Verdade. Portanto, eu vos queria falar sobre isso, mas é que a verdade também é que eu vejo a transmissão como um subproduto da descodificação auditiva. É como o ler e o escrever, não é? É quase como uma consequência óbvia. Fiquemos assim. Escolham a vossa chave, aprendam a usá-la corretamente e exercitem-se. E pouco mais posso dizer aqui. Mas quero repetir, aprendam a usá-la corretamente. O meu início com uma chave horizontal foi dramático, porque portanto, quando nós temos duas possibilidades, já diz o Murphy que vamos optar pela errada. E então eu fiz com que os pontos, pensei, o indicador é mais rápido que o polegar é mais gordinho, se calhar o indicador é que vai ficar com os pontos. O raciocínio estava errado, mas isso valeu-me aprender ao contrário. E então depois mais uma trabalheira para aprender corretamente com isto do outro lado. QSOs, o standard. Bom, o standard mais simples é o dos concursos, né? Há um CQ, há uma resposta, há uma troca standard ou com número progressivo, há a resposta a essa troca e voltamos a chamar ou a agradecer e pronto. No PyLab, reparem só que eu até pus aqui a letra E, em vez de 5, 599. A letra E é uma abreviatura do número 5. Portanto, concursos é mesmo para poupar tempo e vai o E em vez do 5. Num PyLab normal seria aqui o 5. Num QSO básico, normalmente as trocas têm a ver, obviamente, com o RST, o nome, o QTH e pouco mais. Claro que às vezes somos surpreendidos com uma pergunta, né? E aquilo que é inabitual nos põe alerta. Sou capaz de facilmente estar assim em QSO standard, mas quando me perguntam alguma coisa, como é que é? Pode repetir? Eu lembro-me daqueles concursozinhos do CWQRS, a primeira vez que eu ouvi um obrigado, todo assim, eu não percebi isso, foi preciso, e era lento, mas não,
nunca tinha ouvido um obrigado, né? Normalmente é o TU, thank you, e passaram-me um obrigado e apanharam-me de surpresa. Mas isto tem muita piada. Quem preparou o cartaz incluiu um dos cartazes de divulgação desta apresentação, incluiu esta figura, e eu fui à procura e está tudo aqui. Portanto, a internet tem dessas coisas. Portanto, nesse site cw4u.org, em português, espanholado, mas é português, ou brasileirado, não sei. Tem aqui os exemplos típicos, tem aqui o código Q, portanto isso arranja-se com alguma facilidade na internet. Portanto, também, portanto, este tipo de conhecimento, mais aquilo que se vai ouvindo no ar, é um complemento adequado para se introduzir nos QSOs. Isto é só uma provocação que eu acho essa t-shirt muita piada, embora a verdade é que eu já tenha ouvido CW nos 11 metros, portanto também não é por aí. Agora, eu queria fechar, mas aproveitar ainda se calhar aqui alguns minutos para exemplificar, e antes até de deixar que haja para aqui alguma intervenção, mesmo que essa intervenção contrarie alguma das minhas opiniões, mas por favor partilhem. Mas a questão é, se calhar, eu queria falar sobre aqui uma ironia do destino. E essa ironia do destino tem a ver com o seguinte: o advento dos, como é que chama, aqueles, SDR, mas o PAN adapters, os PAN adapters e waterfalls de alta resolução. Os PAN adapters permitem que, e existem já modelos, estou-me a lembrar do Elecraft K3, estou-me a lembrar das possibilidades que os SDRs têm atualmente de ter um monitor externo, permite-nos ver, né, os traços e pontos gráficos a passar nesse waterfall, nesse gráfico. E então, portanto, eu lembrei-me que poderia, para dar apoio às minhas operações, poderia ter essa possibilidade, que é, às vezes, por um tira-teima, portanto, ou mais uma possibilidade de confirmar o indicativo que eu copiei. Claro que, embora eu até copie indicativos muito rapidamente, o facto é que às vezes há dúvidas, não é? Portanto, nem sempre é uma transmissão limpa e eu tenho também os meus limites. E quando ouço, sei lá, um S55 SH, aquilo é só pontos, né? O S é DDD, o 5 é DDDD, o H é DDDD, o I é DD, e portanto aquilo tudo junto a 40 palavras por minuto, portanto já fica algo complicado. Olha, está aí o BOH, que foi um dos mentores daquela questão do blind, o skimmer, né? O blind. E aquele é formidável, mas já não é preciso comprar o software, que já é bom. E permite ver ali se afinal era um S ou se era um H, que é um dos meus problemas, ou o B e o D, ou o 6, portanto ali também é problemático. Como ainda tenho aqui uns minutinhos, e se o Carlos Nora me permitir, eu punha a rodar aqui, se calhar o Morse Runner, ou mesmo o Rufus, só para termos aqui, só para vermos como é que isto funciona. Tenho essa possibilidade? Olha, parece que sim, está ali um OK.
Então vou compartilhar a tela, vamos aqui para o Roofs. Portanto, penso que já estão a ver. Isto é muito simples, carrega no... mas eu não devo ter compartilhado o som. Vamos tentar de novo. Compartilhar som, certo? Ok, Roofs, compartilhar, ok. Fiz exit? Não. Fiz. Está difícil. Vamos tentar de novo. Portanto, isto já é uma fase em que... Opa, vou pôr isto não é para baixo. Numa fase em que já sabemos as letras e números e queremos melhorar. Já é uma fase em que queremos melhorar a nossa velocidade. E aquilo que eu vos estava a explicar é, isto transmite uma vez, se nós tivermos dúvidas, carregamos no F6. Se estivesse, carrego. Se estiver certo, aumenta a velocidade, se estiver errado, diminui. Aqui o set está barra. Acho que é um H. Ok, vou falhar aqui. Ok, eu acho que já deu para exemplificar. E a seguir eu vou mostrar o Morse Runner, só para vos mostrar como é que isto é realista do ponto de vista das condições, né, reais que nós temos de ruído na banda. Ok. Vamos tentar agora o Morse Runner. Ok. Vamos pôr aqui uma velocidade mais baixa. E há aqui duas formas, single calls é um indicativo de cada vez e o PyLab são vários indicativos que nos permite depois tentar discernir os diferentes indicativos. Ok, aqui eu carrego, faço a troca. Este fulano veio tão lento que até baralhou. Ainda por cima não entendeu o que eu mandei, vou ter que repetir. Ok. Ok, era só para demonstrar como é que aqui já tem um ruído de fundo, mesmo com as condições de banda supostamente perfeitas, não é? Esta velocidade é quase que... Bom, mas podemos adicionar outros problemas. O lead é um poor operator. Poor operator é um operador mauzinho, um bocado duro de ouvido, eventualmente, que tem procedimentos menos bons ou que não copia à primeira e, portanto, nos causa aqui a ter que fazer mais trocas. De qualquer forma, eu vou carregar aqui no Run só para a gente ver as condições da banda, como é que ficam diferentes. Bom, isto agora vou ter que chamar CQ porque não é o single calls, mas sim o coisa. Mas já se está a ver que há mais ruído. Vou fazer a chamada. Aqui no PyLab, eles até aqui diz quantos é que estão no PyLab.
tive que chamar de novo, porque não havia ninguém na fila, não é? Pois, e aqui eu ia começar a me baralhar e mandar as trocas. Ok, acho que deu para termos aqui uma ideia de como é que os softwares nos podem permitir ajudar para quando chegarmos quando chegarmos ao ar, não fazermos má figura. 3,5. Portanto, já está o meu tempo esgotado. Eu espero ter-vos apresentado também algum software de apoio, ter dado umas ideias iniciais, ter desmistificado alguns conceitos que às vezes nós temos errados e vos ter dado alguma da minha experiência nesse campo. E só para dizer que, para terminar, que ambos os meus filhos, em tenra idade, por volta dos 10, 12 anos, aprenderam quase como uma forma de jogo o CW. Eu, de facto, tive um percurso muito irregular nessa aprendizagem, não errei tudo o que tinha para errar, como eu costumo dizer, e foi bastante difícil depois, quando a gente aprende errado, é bastante difícil dar a volta à situação, e é por isso é que estas dicas são importantes, porque existe já muito tempo já de pesquisa sobre o assunto.